Feliz Dia das Mães, mamães. Feliz Dia das Mães, mulheres. Feliz Dia das Mães, as mães que são mães adotivas. Feliz Dia das Mães, aquelas mães que não tiveram filhos e que também não adotaram algum filho, mas eu tenho certeza que você viveu a experiência da maternidade algumas vezes na sua vida e talvez ainda viva, cuidando dos seus pais, cuidando de outras pessoas, cuidando de alunos. Quantas professoras são mães tão carinhosas e escrevem a sua importância na história de tantos alunos que passaram pelas suas mãos, pelas suas salas de aula. Eita, que domingo feliz, domingo diferente, dia 12 de maio de 2024. E a gente que vem fazendo esse estudo sobre o Evangelho de Jesus, escrito por João, né? Segundo João, com a visão, a palavra, o carinho, o amor, a vivência, a experiência de João ao lado de Jesus, do próprio Deus, aonde fala tanto da espiritualidade de Jesus, a gente vai continuar nesse caminho, a gente vai continuar no livro de Jesus, mas um pouquinho diferente, exatamente porque hoje é Dia das Mães. Então, João, ele fala de Maria. João é aquele quem cuidou até o fim da vida da mãe de Jesus. Então, ao invés de nós seguirmos a nossa sequência dos capítulos, a gente vai voltar no próximo domingo para a nossa sequência. Mas esse domingo vamos fazer diferente. Vamos aproveitar esse Dia das Mães e vamos fazer diferente esse estudo. Vamos lá para frente um cadinho, vamos falar sobre esse relacionamento de João com a mãe de Jesus e vamos falar sobre outras mulheres, outras mães tão importantes que existem na Bíblia, como por exemplo Noemi, como por exemplo a filha de Faraó, como por exemplo Esther e Maria também. Então eu te convido, mamães, filhinhos e filhinhas, para que vocês estejam aqui nesse vídeo e vamos então buscar a palavra de Deus e mostrar para nós, mulheres e mães, o quanto é importante a nossa posição de mãe. Você, mulher, que ainda não concebeu um filho ou que por alguma razão não pôde ou não quis ser mãe, esse vídeo é para você também. Porque Esther, por exemplo, não há relatos de que ela teve algum filho com o rei Assuero, mais conhecido como Xerxes II, né? A filha de Faraó, ela criou Moisés, mas ele não nasceu do ventre dela. Então, para você, mulher, que tem ou não a experiência da maternidade, esse vídeo é para você. E para você, filhos e maridos, é para vocês também, porque vocês não teriam chegado aqui se não fosse através do ventre de uma mulher. Então, eu convido vocês a ficarem aqui nesse vídeo e vamos aproveitar toda essa reflexão. Assistam essa vinheta, no final tem o meu e-mail. E como eu sempre digo, todos os e-mails que eu venho recebendo de perguntas, dúvidas, colocações, eu tenho respondido com muito carinho, aguardo o seu também. Ele está aí exatamente para que você use e abuse do e-mail e a gente possa conversar, tá bom? Então, vamos para a vinheta. Bom, gente, eu sou mãe de 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos já adultos. Porém, também sou vó de 2 menininhos. Dizem que vó é a mãe em dobro, né? Então, já que eu tenho 4 filhos, eu posso fazer 4 pedidos de um presente do Dia das Mães para vocês. Fazendo 2 curtidas não dá, né? Se curtir uma vez, dá para curtir de novo. Então, fazendo uma curtida, um compartilhamento e 2 comentários. Pronto, vocês já me deram 4 presentes, como se fosse um presente de cada filho que Deus permitiu que saísse do meu ventre. Então, vamos embora. Vamos agora fazer uma breve oração. Vamos pedir então que o Espírito Santo de Deus esteja aqui comigo, esteja aí com você. Comigo nesse momento dessa gravação desse vídeo, com você nesse momento da audição desse vídeo. Que Deus permita a vocês de terem um dia excepcional do Dia das Mães. As mães que estiverem com os seus filhos, com a sua família reunida, aquelas que têm seus filhos talvez um pouco distantes, às vezes morando em outro país, mas Deus sabe e conforta o teu coração. Não é a distância que impede o amor.
Nós sabemos e podemos amar, mesmo que à distância. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, infinita bondade, esteja consolando os corações das mães que precisam ser consoladas. Mães que talvez já não estejam mais com os seus filhos aqui nessa dimensão, mas que sejam consoladas pela palavra de Deus, pela fé, pela certeza, pela crença que os seus filhos não estão agora nos seus braços, assim como também Maria, mãe de Jesus, um dia deixou de tê-lo nos seus braços, mas ela teve o conforto e a certeza de que o seu filho estava num lugar muito melhor. Ele havia voltado para casa e estava ao lado do pai. E assim são os filhos das mulheres que hoje talvez ainda chorem a perda dos seus, mas tenham os seus corações consolados pela palavra de Deus, tenham os seus corações fortificados pela fé em Deus, sabendo que seus filhos, se já não mais estiverem aqui, eles estão de onde eles vieram, voltaram para casa, só que um pouquinho antes de você. E às outras mães, como eu, que ainda podemos desfrutar da companhia dos nossos filhos, que tenhamos um domingo maravilhoso, um dia das mães abençoado, é um dia que nós tiramos, paizinho, para comemorar. Mas é tão maravilhoso ser mãe, porque a gente é mãe todos os dias, o dia inteiro. Então, que o Senhor Jesus esteja te abençoando nesse momento. As mães que forem fazer suas reuniões familiares, estarem com os seus parentes, pais e mães e filhos, que estejam em plena harmonia, alegria, felicidade e unção do Espírito Santo. Enfim, que o nome de Jesus, esse sim, é que seja engrandecido em qualquer coração a todo momento. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. Então, vamos para a nossa palavra, vamos falar dessas mulheres. Eu gostaria de começar por Noemi e Ruth. Noemi, ela era uma mulher judia e numa época onde estava se passando muita fome em Israel, ela então, o marido e 2 filhos, foram para uma outra terra, foram para Moabe. E lá em Moabe, os seus filhos se casaram. E um dos seus filhos se casou com uma moabita chamada Ruth. Mas, com o tempo, o marido de Noemi, ele veio a falecer nessa terra estranha. Então, Noemi ficou com seus 2 filhos. Mas aí depois, esses 2 filhos de Noemi também vieram a morrer. E então Noemi ficou numa terra estranha, sem marido, sem filhos e sendo uma mulher que naquela época tudo era um pouco mais difícil para as mulheres sem maridos e sem filhos, homens. Bom, então Noemi, muito chateada e amargurada, ela resolve voltar para sua terra e deseja às suas noras toda a felicidade, agradece o tempo que passaram juntas e diz que iria orar a Deus para que elas tivessem um novo casamento. Porém, uma das noras de Noemi, chamada Ruth, essa não deixou Noemi voltar sozinha. Ruth voltou com Noemi para a terra de Noemi, deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, os seus parentes e seguiu com a sua sogra. Noemi não foi sozinha. Já estava com o coração, imagina, tão doloroso, né? Tudo que ela passou. Seu coração devia estar tão espremido, perdeu o marido e os 2 filhos. Ficou sozinha no mundo, numa terra estranha. Mas Ruth a acompanhou. Só que Ruth não só a acompanhou, mas Ruth também, que era de Moabe e uma terra politeísta, ou seja, que adorava vários deuses, entendeu que o Deus de Noemi era o único Deus, o Deus verdadeiro. Ruth se converteu ao Deus de Noemi. Ruth, além de voltar com Noemi, ela passou a ter comportamentos judaicos. Ela abraçou a dor de Noemi, ela teve empatia, ela teve compaixão da sogra. Agora eu te pergunto, que sogra deve ter sido essa, né? Que sogra deve ter sido essa? Para que Ruth quisesse, mesmo no meio do nada, com tantas dúvidas e incertezas, do que 2 mulheres viúvas iriam viver? Do que? 2 mulheres sozinhas, viajando, voltando. Noemi para a terra dela, mas Ruth saindo da terra dela, indo para uma terra desconhecida, porém convertida, porém auxiliada e auxiliando essa sogra. Então a gente vê que Noemi perdeu 2 filhos, mas ela ganhou uma filha. E essa filha adotou essa mulher como uma mãe, uma mentora.
Tanto que Noemi depois, ela é quem programa todo o casamento de Ruth. Elas viviam à beira assim da miséria, mas tudo isso se virou completamente. Depois a gente estuda sobre isso e então Ruth acaba se casando com Boaz, um homem de posses, um homem rico, e Noemi é que dá toda a trajetória para Ruth. E aquele casamento não só honrou a Ruth, salvou a vida da Ruth, como também a de Noemi, mas mais do que isso. Você sabia que na genealogia de Jesus, Ruth, com isso, foi inserida? Você entende que a genealogia de Jesus e a obra de Deus na nossa vida não é só para os judeus, né? Mesmo naquela época? No momento em que Ruth se converte e passa a acreditar no único Deus verdadeiro, que era o Deus do povo de Israel e o Deus de Noemi, olha, homens dão prêmios, mas Deus nos dá recompensas. Deus recompensou Ruth por tudo isso. Você pode ver isso no livro de Mateus, no capítulo 1, no verso 5, está escrito assim: Salmão gerou Boaz, Boaz, marido de Ruth, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Então, o casamento de Boaz com Ruth gerou um filho, Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Essa sogra, com certeza, foi muito mais do que sogra. Foi uma mãe, foi uma mentora e passou toda a experiência de vida dela para Ruth, né? E Ruth seguiu com Noemi, com certeza, até o final da vida de Noemi. E muitas vezes nós podemos ser mães de filhos que não nasceram na nossa barriga, mas que chegaram até a nossa vida de alguma forma. A gente também tem, então, agora a filha de Faraó, como as mães adotivas. As mães que não tiveram filhos do seu próprio ventre, mas que receberam filhos que nasceram de outros ventres, mas receberam esses filhos ou esse filho com todo o amor, toda a dedicação e carinho. Em Atos, nós vemos no capítulo 7, no verso 21, quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então a gente vê que a filha de Faraó, ela não pegou aquele menino e cuidou dele como se fosse um serviçal da casa. Ah, eu vou pegar esse menino, vou levar para minha casa e vai ser mais um serviçal, só que ali dentro do nosso ambiente. Não, ela o criou como filho. Está escrito isso na palavra de Deus, né? E ela deu a Moisés a possibilidade de toda a educação, toda a sabedoria egípcia, pois era a sabedoria que a filha de Faraó tinha, era uma sabedoria egípcia, não era a sabedoria de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, mas ela deu a ele o que ela tinha de melhor, né? Muitas vezes a gente quer algumas coisas de alguém e a gente não recebe, mas a gente precisa perceber se nós estamos recebendo daquela pessoa o que ela tem de melhor. E a filha de Faraó fez isso por Moisés. Pegou esse menino, achou ele num cesto, pegou essa criança, o criou, o educou com toda a sabedoria egípcia e fez dele um homem poderoso em palavras e em obras. Então, ela criou Moisés como se realmente fosse filho dela. Não fez nenhuma distinção. E aí a gente vê, né, nesse Dia das Mães, a graça, o poder que uma mulher tem quando muitas vezes do seu ventre ela pode não ter filhos ou até tem filhos. Eu conheço uma amiga minha, até nos encontramos essa semana no mercado, ela já não me via há alguns anos e veio falar comigo, falou assim, eu preciso te dar um abraço, e nos abraçamos. O nome dela é Fátima. A Fátima teve a sua filha do seu ventre e depois de alguns anos ela adotou mais um menino e uma menina, então ela é mãe de 3 filhos. E ela sempre falou dessas crianças como se realmente, assim, o amor que ela fala da filha de ventre dela, ela fala com o mesmo amor, a mesma alegria, o mesmo contentamento, o mesmo orgulho dos filhos que ela adotou. É um dia maravilhoso, realmente, essa obra da maternidade. Ela não precisa ser exercida apenas dos filhos
que saem de dentro do nosso ventre, mas também filhos que saem de dentro de outros ventres, filhos que a vida nos traz, como a gente viu o exemplo aqui de Noemi e Ruth, né? E também temos Esther, né? Esther, que se casou depois com o rei Assuero, mais conhecido como Xerxes II, ela foi responsável por salvar a vida de tantos e tantos judeus. A história da vida de Esther é linda também contada na Bíblia. Esther, ela estava exilada, né? Ela era órfã de pai e mãe. Um primo dela foi quem a criou, era seu tutor. E ela depois, então, se casa com o rei Assuero. E ela acaba sabendo, por esse primo dela, que a criou, seu tutor, que era Mordecai, que o povo judeu estava condenado à morte. E Esther, ela arriscou sua própria vida junto ao rei para poder salvar os judeus e salvou os judeus. Então, esses judeus salvos pela sabedoria, pela coragem e pela humildade de Esther, quantos judeus e judias foram salvos e quantas mulheres judias puderam ter os seus filhos porque tiveram suas vidas preservadas através da coragem de Esther, do posicionamento de Esther em salvar aquele povo que estava condenado à morte. Então, Esther é mãe de quantos? Incontáveis. Até hoje, Esther continua sendo mãe, porque essas gerações foram crescendo, nascendo e tendo outros filhos. Então, Esther, ela representa essa maternidade de uma nação. Deus ama as mulheres. Mulheres que vocês se tiveram, se têm, se não geraram filhos, não se considerem não mães por causa disso. Ela deu a possibilidade da vida para milhares de judeus, milhares de judias que puderam se casar e que puderam ter filhos. Esther, ela também faz parte de todas essas maternidades. Ela foi mãe de uma nação. O Antigo Testamento, todo ele aponta já para a vinda de Cristo. Esther, ela é uma história e foi uma mulher brilhante e que ela também já apontava para Jesus Cristo. Porque Esther, ela botou em risco a sua própria vida e o seu palácio terreno. Ela estava com medo de que o rei a matasse pela insistência dela querer falar com o rei. Porque ela, embora mulher do rei, ela não podia chegar até o rei a hora que ela quisesse. Ela cria todo um cenário para poder provocar aquele encontro com o rei e poder, então, com aquele encontro, tentar salvar a vida dos judeus que estavam condenados todos à morte. Então, nós vemos Esther já à sombra, apontando para Jesus. Ela botando a própria vida em risco, abrindo mão do seu palácio terreno. E Jesus Cristo, ele entrega a própria vida, né? Ele coloca em risco o reinado dele celestial para nos salvar do pecado. Bom, e agora vamos falar da mãe de Jesus, Maria, né? Vamos falar dessa mulher incrível também, escolhida por Deus, como eu também disse aqui, eu acho que foi no episódio 5 ou 4, próprio Salmos diz isso, né? Davi escreve que Deus já nos conhece antes do ventre da nossa mãe. E a palavra de Deus também diz que Ele nos formou antes de criar todas as coisas, nós já éramos formados em Deus. E eu também disse aqui que se não fosse assim, se a nossa vida e a nossa existência, ela coubesse ao nosso pai e à nossa mãe, porque um dia aquele homem e aquela mulher resolveram então fazer um nenenzinho. Cada nenenzinho que nascesse seria uma surpresa para Deus, né? Eu até disse isso aqui em algum vídeo, ou no 4 ou no 5, não me lembro bem agora, que Deus olharia para cada criança e diria, caramba, e agora? O que eu vou fazer com esse bebê que vai vir aí? Que história que eu vou escrever para ele? E seríamos sempre uma surpresa para Deus. E não é assim. Deus é quem permite que entremos naquele ventre. Deus é que já tem um plano para cada um de nós, porque Ele nos formou antes da criação do mundo e Ele já nos conhece antes de chegarmos no ventre da nossa mãe.
É o que a palavra de Deus diz, não é o que eu acho, nem é o que eu concluo, é o que está escrito. Então, Deus tem um plano para todos nós. Ele tinha um plano para Esther. Ele tinha um plano para Esther. Esther, ela chega a ser rainha por um concurso de beleza. Quando é que a gente poderia imaginar que Deus estaria usando, fazendo, planejando um concurso de beleza para colocar Esther dentro daquele palácio, para que ela viesse ser a próxima rainha, já que a rainha anterior, Assuero, não quis mais ela por outras razões? Aonde que nós poderíamos imaginar? Aonde é que Deus está agindo nisso? Um concurso de beleza para poder colocar Esther lá. Mas foi assim que Esther entrou no palácio. Foi assim que Esther se formou rainha e foi assim que Esther salvou o povo de Deus. Então, nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Maria era um plano de Deus. Deus planejou para Maria que ela fosse o que ela foi, para que ela viesse ser a mãe do seu filho unigênito. Para que ela viesse ser a mãe, uma vez que Jesus é o próprio Deus, que ela viesse ser na terra a mãe do próprio Deus. Esses eram os planos para ela de Deus. Ela foi preparada para isso. Então, a gente vê como nós estamos estudando o livro de João, e eu disse aqui no início que a gente ia dar uma adiantada e depois a gente volta onde a gente parou, exatamente por hoje ser o Dia das Mães, em homenagem a esse dia, nós vemos lá em João 19, no versículo 25, diz o seguinte: foi perto da cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo João ele disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. João ficou com Maria até a morte. E de todos os discípulos de Jesus, João foi o que mais viveu. João, dizem que morreu com 111 anos de idade. João escreve também Apocalipse, né? Então, eu acredito, né? Uma vez estudando sobre isso, o Espírito Santo, meu coração me tocou, que João foi o que durou mais tempo em vida, porque ele estava cuidando da mãe de Jesus. Veja bem, Maria, ela tinha entre 12 e 14 anos de idade quando foi mãe de Jesus. Jesus morreu aos 33. Então, Maria ainda era jovem. Se foi com 14 anos, com 12 anos, 33 mais 12, 43, 45 anos. Com 45 anos, Maria já estava sem o seu marido José, muito antes disso, e também estava sem o seu filho Jesus. E João, ele que recebeu essa entrega pelo próprio filho. A ele, Jesus confiou o seu bem mais precioso aqui na terra, que foi a sua mãe. A João, ele confiou os cuidados e o carinho pela sua própria mãe. Né? Mulher, tipo assim, mulher, eu não estarei mais aqui em corpo, mas receba ele como teu filho. João, receba ela como tua mãe. E João cuidou de Maria. Tem um respeito pela mãe todo o tempo, enorme, um carinho e um cuidado com ela, tanto que antes de morrer, um pouquinho antes de morrer, ele tem a preocupação de vê-la amparada por João, aquele que estava sempre ao lado dele. Né? Senão Jesus simplesmente diria: Maria sabe se cuidar, mas ele sabia que uma mulher naquela época precisava ser amparada. Eu acho que não é só naquela época não, eu acho que ainda hoje uma mulher precisa se sentir e realmente ser amparada por um homem, mas essa é outra história. Mas Jesus, quando tem esse cuidado com Maria, mostra o cuidado que ele tinha com a mãe. Eu escrevi aqui algumas coisas sobre Maria, essa menina tão linda, tão fértil de fé, fértil de obediência, fértil de crença, fértil de amor, né? Maria, ela nasceu numa família pobre em Nazaré.
Maria era simples, de bom caráter e com amor às causas de Deus. Olha só, que linda mulher que nós podemos nos inspirar. Ela é fonte de inspiração, gente. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ela é fonte de inspiração. Como Esther também é uma fonte de inspiração e uma sombra de Jesus, que já apontava para Jesus, como a gente viu aqui. À medida que Maria crescia, o Espírito de Deus já a observava. Ela era uma serva genuína do céu. Maria sabia que poderia ter sérios problemas por vir a ser mãe de Jesus, uma mãe solteira, porque ela estava prometida em casamento a José, mas ela ainda não tinha se casado. Digamos que José estava ainda em busca do dote, para poder então pagar o dote e ter Maria como sua esposa. O anjo acalma Maria, a gente vê isso lá em Lucas 1. E Nazaré, ele era um povoadozinho, gente, de mais ou menos 300 habitantes. Sabe o que é isso? Uma coisinha mínima, por isso que dizem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque era uma coisa tão pequena quando falam sobre isso de Jesus, né, que a gente vai ver mais lá na frente. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é que Nazaré fosse ruim, não é que Nazaré fosse um lugar de maldades, é que Nazaré era um povoado muito pequenininho. A sua extensão, eu anotei aqui, era mais ou menos de 900 metros, a extensão do território de Nazaré. Embora José fosse carpinteiro, em Nazaré se produzia muito, era azeite e vinho. E nesse lugar tão pequeno, onde todos se conheciam, é que Maria recebeu a visita do anjo. O anjo Gabriel dizendo a ela que ela seria mãe do filho de Jesus. E essa mulher pergunta assim, mas como que isso se dará se eu sou virgem? Olha ela poupando a virgindade dela, se preocupando com a virgindade dela. E aí o anjo diz a ela, não se preocupa com isso não, porque o Espírito Santo vai vir sobre você. E aí Maria foi para a casa da prima dela, Isabel, ficou lá. Isabel, que já estava grávida também, com alta idade, era estéril, e ficou grávida de João Batista, aquele que viria anunciando no deserto sobre a chegada de Jesus, tal, que a gente já falou sobre isso aqui no episódio passado, e no outro episódio também, quando eu começo a apresentar João Batista aqui na série. Mas aí César manda que o povo venha para fazer a contagem, né, das pessoas que haviam. Então José vem trazendo Maria grávida de volta, né, para Belém, e as pessoas olham Maria grávida, de repente de nariz torcido, né, olhando José, coitado, traído, enfim, e não era nada disso, e ela suportou tudo isso absolutamente calada. Por quê? Porque Maria sabia em que ela cria. Então, se alguém te ofende, se alguém fala alguma coisa de você, não se importe. Não se importe com o que as pessoas pensam sobre você, mas se alegre e se importe com aquilo que Deus sabe a seu respeito e quer te fazer cada vez melhor. Maria sabia o que ela carregava no ventre dela. Maria sabia que o Espírito Santo, algo que nunca havia acontecido neste mundo, o Espírito Santo veio sobre ela, ainda virgem, continuou sendo virgem e deu à luz ao Filho único de Deus, o próprio Deus aqui na terra. Então, essa era Maria, uma mulher exemplar, de coragem, de calmaria, que tudo fazia com amor para agradar a Deus, cheia de fé. Maria sofreu demais vendo Jesus passando por tudo que ele passou, porque embora ela soubesse que ele era o próprio Deus, ela também sabia que ele era homem. Maria teve Jesus, Jesus teve febre, Jesus ficou doente, resfriado, com fome, chorou, se machucou, ralou o joelho. Com certeza tudo que aconteceu com a gente aconteceu com Jesus. Então Maria sabia do quanto Jesus era divino, mas também sabia do quanto Jesus era humano. E ela... Claro, o que essa mulher deve ter sofrido, meu Deus, acho que foi a mãe que mais sofreu nesse mundo. E ela não abandonou e não largou e ficou do lado do filho até o último suspiro. Quando ele se entrega na cruz, ela estava ali com João, Maria Madalena, como nós lemos. Ela não se esquivou, ela não se escondeu, falou, não, eu não quero ver meu filho passando por tudo isso. Não, ela não saiu de perto do filho. Ela foi o apoio dele ali o tempo inteiro e durante todo o seu ministério. É uma mulher incrível, uma mulher a qual a gente deve se inspirar. Naquela época, casar-se com 14, 15 anos era bastante normal. Maria, então, já estava prometida a José entre 12, 14, 15 anos de idade. Deve ter sido mãe de Jesus entre 12, 14, 15 anos de idade. Não precisou ter 30, 40, 50 para ter maturidade de quem era Deus, da fé. Não precisou disso. Maria foi preparada, apontada, foi formada em Deus para vir ser a mãe do Filho de Deus. Então,
Maria é com certeza, independente da sua religião, eu respeito a sua crença, mas com certeza ela é uma mulher, uma mãe que inspira todas nós, mães. Seja mãe de nação, seja mãe adotiva, seja uma sogra-mãe, como foi Noemi, seja mãe biológica, Maria é uma mulher extraordinária, foi uma mulher extraordinária que nos inspira a sermos mães e a sermos mulheres, em nome de Jesus. Maria mesmo, ela também se tem e se revela como uma pecadora e que também precisa do Salvador. A gente vê aqui em Lucas 1, o cântico de Maria. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela também tem Deus como Salvador dela. Assim como nós também temos Deus como nosso Salvador, Jesus, o próprio Deus aqui na terra. Pois atentou para o humilde da sua serva. Maria, uma serva de Deus, assim como nós, assim como eu estou sendo aqui agora nesse canal, uma serva de Deus e busco ser todos os dias. Todos os dias pela manhã eu digo assim, Deus, você deve ter muito trabalho para fazer hoje na terra. Se eu puder te ajudar, eis-me aqui, como tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O que quer dizer bem-aventurada? Inclusive, Jesus prega no monte, ele fala, né? Bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? Feliz, né? Feliz é aquele que, bem-aventurada. Então, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, feliz, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor e santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então Maria mesmo aqui, ela se coloca como uma serva de Deus, ela tem Deus como seu Salvador, porque Jesus ainda não tinha chegado, Jesus chega e ele é o próprio Deus e é o nosso Salvador. Ela mesma diz que gerações a chamarão de bem-aventurada, ou seja, de uma pessoa feliz, porque está escrito no verso 49, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Então ela mesma se coloca como uma serva de Deus e como uma pessoa humana. Mas veja bem, aqui não é a discussão se Maria é ou não divina. Eu vou pelo que está escrito na palavra de Deus, mas é a minha opção. E eu escolhi assim, não ter religião e conhecer a palavra. Mas a questão é essa. Maria veio de uma cidadezinha de 300 habitantes, uma extensão de 900 metros, mas uma serva do Senhor, com muito amor desde pequena a tudo aquilo que se referia a Deus, cumpriu o seu propósito, né? Às vezes tem pessoas que têm tantos propósitos na vida, né? Às vezes Deus usa aqui, usa ali, usa acolá, usa acolá. Maria teve um propósito, mas foi o maior de todos. O propósito da vida de Maria era dar vida ao próprio Deus aqui na terra. Esse foi o propósito da vida de Maria. Tanto que Jesus morre e não se vê que Maria virou pastora, evangelista, apóstola, bispa, nada disso. Maria ficou sendo cuidadinha por João. Maria teve o maior propósito dessa vida, que foi ser a mãe de Deus. De ser o canal, o ventre que traria Deus como humano aqui para a terra. E ela fez esse papel excelentemente bem. E por isso, Maria, ela merece com certeza todo o nosso respeito, a nossa admiração. E eu digo uma coisa para vocês aqui. Paulo disse assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu digo para vocês, mulheres, sejam imitadoras de Maria, a mãe de Jesus, a mulher que foi escolhida e preparada por Deus para trazê-lo para essa dimensão terrena, andar entre nós e ser o nosso Salvador. Então, sejamos nós mulheres imitadores dessa mulher que andou por aqui
e que teve um papel extraordinário nessa nossa dimensão terrena. Então é isso. Eu digo a vocês, mulheres, feliz Dia das Mães. Independente, torno a dizer, se do teu ventre saiu ou não uma vida, com certeza você é, ou já foi, ou virá a ser mãe de alguém. A sua maternidade vai ser usada independente de sair ou não do teu ventre um neném, de ter saído ou não do teu ventre um neném. Como a gente já conversou aqui sobre esses exemplos que eu trouxe de Ruth e Noemi, de Esther, da filha de Faraó e da grande Maria, mãe de Jesus. Fiquem com Deus. Um excelente domingo, um excelente Dia das Mães, uma excelente semana abençoada por Deus na tua vida. E eu te espero aqui no domingo que vem com a série 7, o episódio 7 dessa série do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. E eu quero, para o final, deixar aqui para vocês uma mensagem. O nosso processo é individual e não nos faz melhores do que ninguém. Lembre-se que tudo é para Ele, por Ele e vem dEle. Deus seja o tempo inteiro contigo. Fica com todo o meu amor, amo vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo e eu espero vocês no domingo que vem. Obrigada demais, o canal passou de 400 inscritos, estou super feliz com isso. Obrigada pelo apoio de vocês, obrigada por estarem aqui ouvindo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres que estão me ouvindo aqui hoje e que virão a me ouvir enquanto o YouTube durar. Tchau, fica com Deus, até o próximo domingo.